Olá, aluno do 8º ano, seja bem-vindo a mais uma aula do Se Liga na Educação. Meu nome é Raquel Rezende, sou professora de Geografia. Nossa aula de hoje é do PET 2, semana 3, Organismos Internacionais. Na aula de hoje nós vamos analisar a atuação das organizações mundiais, a ONU, a OMC, a OIT, o FMI, entre outros, no processo de integração cultural e econômica nos contextos americano e africano, reconhecendo em seus lugares de vivência marca desses processos. Então, gente, o que são esses organismos internacionais, né? São órgãos, né, políticos reconhecidos no mundo inteiro. Então, são instituições internacionais que agregam em si ações de vários países sob um objetivo ou bem comum. Eles atuam em diversas causas ou missões, podendo ser abrangentes, né, de vários países, ou pode ser uma coisa bem específica, bem local, podendo atuar tanto no campo econômico, social também. Então, aqui a gente tem alguns símbolos de alguns jornais, né, em revistas, em reportagens. O primeiro vai ser da OMS, né? O segundo aqui da OIT, da FMI e da Unicef. E o central ali, o do meio, é o da ONU, que é o organismo internacional mais importante que a gente tem na atualidade. É bom a gente estar observando esse símbolo da ONU, porque ele é uma projeção, né, cartográfica, azimutal, mostrando ali, pegando do Polo Norte, mostrando todos os continentes da Terra. Isso para mostrar a importância dessa organização, né, desse organismo em todos os continentes. Então, muitos desses organismos, eles surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Quando os países saíram da guerra, muitos países saíram muito destruídos. Então, eles sentiram a necessidade de se organizarem para evitar que novos conflitos, como aquela guerra, né, ocorressem novamente. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores do conflito estabeleceram alguns valores considerando fundamentais para garantir a ordem internacional. Entre eles, a manutenção da paz, a proteção ao meio ambiente e o respeito aos direitos humanos. Né? Foi quando foi criada aí os direitos humanos também, né? Que hoje a gente trabalha muito sobre os direitos humanos, né? Que é o direito de todas as pessoas têm só por ela ser humana, né? Só por ela ter nascido. Então, o primeiro organismo internacional que a gente vai falar é sobre a ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas, né? Ela é considerada o principal organismo internacional e ela está presente em 193 países. Então, 193 países identificam a ONU como um organismo, né, que atende a todos eles, e suas ações elas estão condicionadas ao Conselho de Segurança. Isso quer dizer o quê? Né, que apesar de ter 193 países que fazem parte dessa organização, só o Conselho de Segurança é que tem poder dentro dessa organização. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, do Conselho de Segurança da ONU, todos os países reunidos ali, e os que estão no centro ali são os países que fazem parte do Conselho de Segurança. Então, embora 193 países fazem parte da ONU, só 5 são permanentes, né? Que vai ser os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia e a China, que são os países mais influentes do mundo. Então, além desses, a gente tem mais 10 países que compõem também o Conselho de Segurança, mas eles não têm o poder de veto. Né? O que é o poder de veto? Qualquer ação, qualquer decisão que a ONU tomar, esses 5 países, eles é que vão falar se vai ocorrer alguma interferência ou não. Se um desses 5 países negar, né, falar que não vai acontecer isso, então aquela decisão é como se fosse dos 5 membros permanentes. Então, ali, cada cadeiras ali, né, dos outros 10 que fazem parte do Conselho da ONU, é representada por algum país
né? Ou da África, da América Latina, da Ásia, da Europa. E, então, tem representação de todos os países do mundo. O Brasil, ele sempre está, né, nesse Conselho da ONU, mas não como com decisão de veto, né? Ele até briga por isso, né? Junto com outros países, com mais outros 4 países, eles pedem, né, para ampliar, né, aumentar o número de países permanentes aí que pode tomar decisões na ONU. Então, além de julgar as disputas entre os países, né, a ONU ela também atua promovendo a manutenção da paz. Então, quando há algum conflito em algum país, né, ou interno, né, uma guerra civil, ou entre países, a ONU sempre está presente, né? Vai homens e mulheres do mundo todo, desses 193 países, né, um exército para estar atuando nesses lugares, né? São os capacetes azuis, né? Que eles vão para lá para dialogar, para evitar que aquele conflito se torne um conflito maior, que chega a uma guerra. Então, aqui a gente tem a imagem, né, desses capacetes azuis que estão presentes em várias partes do mundo. Outro órgão importante aí para a gente estar falando é o FMI. O que é o FMI? Fundo Monetário Internacional. Né? Ele é como se fosse um banco que faz empréstimos para os países, né? Geralmente são os países menos desenvolvidos que precisam de melhorar as condições econômicas do país, então eles pegam esse empréstimo junto a esse órgão que é o FMI. Então, ele vai além do plano econômico, né? Ele possui também um peso político, porque a partir do momento que um país pediu um empréstimo para o FMI, ele só concede aquele empréstimo de acordo com, né? Eles vão fazer um acordo de como que vai ser o que o país tem que fazer para merecer esse crédito que ele está pedindo, né? Então, o organismo ele faz empréstimos a países que sinalizam necessidade de ajuda econômica. Então, vários países da América Latina e da África, eles têm uma dívida muito grande com o FMI. O Brasil, por exemplo, né, teve uma dívida durante muito tempo com o FMI, que começou lá na década de 60, quando o Brasil estava se industrializando, né? Então, o governo brasileiro começou a pegar empréstimos com o FMI. Só, gente, que esse empréstimo não é assim, é um banco bonzinho, vai emprestar dinheiro, né? Os juros são altíssimos. E muitos países, como eu falei, são países pobres, países subdesenvolvidos, eles não têm condições de estar pagando esse empréstimo. Então, a dívida só vai aumentando, chegando a um ponto que eles não conseguem mesmo e chega até a pedir concordado. Outro órgão importante aí é o Banco Mundial. Ele tem mais ou menos a mesma importância, a mesma função do FMI. Só que ele não empresta dinheiro só para o Estado, só para o governo, né? Só para o país. Ele pode emprestar dinheiro também, ele faz empréstimo para empresas privadas, desde que aquela empresa, né, tenha garantia de que vai ser pago. Se a empresa não pagar, o governo, o Estado, o país vai pagar aquele empréstimo. Então, o Banco Mundial, ele empresta dinheiro para construção e para o desenvolvimento de infraestrutura de um país. Também foi criado, logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de ajudar, né, os países derrotados pela guerra aí, a reconstruir a sua infraestrutura para continuar aí na economia. Então, ele empresta dinheiro para reconstrução ou para construção de estradas, rodovias, aeroportos, usinas hidrelétricas. Então, a gente vai ter a ONU, ela tem várias ramificações, né? Então, a gente vai ter o que a gente chama de agências, são as agências ligadas à ONU. Então, a gente vai ter a Unesco, que é uma organização das Nações Unidas ligada aí à educação, ciência e cultura. Ela está voltada para os direitos da criança e do adolescente a ter acesso a uma educação, a ter acesso à cultura, à ciência de qualidade. A Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, ela é responsável para fiscalizar e organizar o trabalho no mundo, né, para que não haja trabalho escravo, para que nenhum lugar seja, né, o salário das pessoas não seja tão desiguais
apesar da mesma função, né? Então isso é uma função aí da Organização Internacional do Trabalho. A FAO, que é a Organização para Alimentação e Agricultura, né, que ela vai tentar aí, aumentar a produção agrícola para diminuir a fome no mundo. E a OMS, que a gente está ouvindo muito falar, né, que é a Organização Mundial da Saúde, que vai controlar como que está a saúde no mundo, né? No nosso caso, atualmente, né, a gente está ouvindo muito reportagens que falam sobre a OMS por causa da pandemia do Covid-19, né? Os protocolos que são seguidos no mundo inteiro são passados pela OMS. E ela também, colhe os dados, né, e divulga os dados de como que está a situação no mundo. A gente tem também, eu não coloquei aqui, a Acnur, que é uma agência também que a gente está falando muito sobre ela, vendo muitas ações dela, né, porque ela é a agência que protege, que ajuda os refugiados. Quem que são os refugiados? Os refugiados são aquelas pessoas que se deslocam de um país, né, do país de origem dele, sem a intenção. Ele não quer sair daquele lugar, mas ele precisa de sair porque ele está acontecendo uma guerra, ou por problemas de perseguição política, ou por problemas ambientais, uma catástrofe, um terremoto, alguma coisa assim, e que se ele ficar ali, ele não vai conseguir sobreviver. Então, ele acaba tendo que deixar o seu país de origem e ir para outro país. E quando ele chega nesse outro país, é que entra a ação da Acnur, né? Ela ajuda esses refugiados a se alocar nesse novo ambiente, né? Porque muitas vezes também o refugiado, ele sofre o preconceito. Então, a Acnur é uma agência que vai atuando aí nesses refugiados. Hoje, a gente tem muitos refugiados. O Brasil, por exemplo, recebe muitos refugiados, né, da Venezuela, do Haiti, né? A gente tem os refugiados da Síria, que se espalharam aí pelo mundo todo. Então, ela é uma agência que acolhe esses refugiados. Então, gente, aqui agora a gente vai falar dos blocos econômicos, né? Que são também organismos internacionais mais específicos, né? Que vai ser quando alguns países se unem aí num objetivo comum de estar melhorando a economia. Os primeiros blocos econômicos que surgiram foram também depois da Segunda Guerra Mundial, né? Quando alguns países da Europa, eles se sentiram com essa necessidade de fluir o comércio entre eles para que eles pudessem melhorar a economia que estava fragilizada depois da guerra. Então, a expansão do sistema capitalista, ela ampliou, então, a quantidade de blocos econômicos hoje no mundo, né? Aumentou aí os fluxos de mercadorias, de pessoas, de capitais, né? Então, para organizar esse fluxo, né, de capitais, de dinheiro, de pessoas, alguns países, eles se unem no bloco econômico. Então, a fim de conquistar cada vez mais espaço no comércio internacional, a concorrência ficou grande, né? Com a globalização, né? Todo mundo podendo comercializar com todo mundo. Então, esse espaço de comércio, né, internacional, ele ficou muito concorrido. Então, quando os países se juntam, né, a concorrência entre eles fica menor, né? A partir do século XX, vários blocos econômicos, então, se difundiram no planeta. Então, tendo em conta essas particularidades, os blocos econômicos eles são divididos em 4 categorias diferentes, né? A gente vai ter a área de livre comércio, aqui a gente está começando a falar do mais simples, né? A área de livre comércio, onde que só o comércio entre os países membros ali é livre, eles podem comercializar entre eles, sem ter que pagar impostos, sem ter que pagar a taxa alfandegária. A união aduaneira, que é um nível acima, né, que além do livre comércio, eles têm um acordo de comercializar com os países que não são membros. Então, os impostos de importação entre os países membros é igual, né, quando eles vão importar de outros países. E um nível acima, o mercado comum, que além da área de livre comércio e da união aduaneira, tem a livre circulação de pessoas.
e a União Econômica e Monetária, que é o mais elevado, é o mais desenvolvido dos blocos, né? Que no caso aqui do Brasil, né, a gente vai ter a União Europeia, que já tem até uma moeda única, que é o euro. Então, aqui, os blocos econômicos da América e da África. Então, na América, a gente tem dois blocos econômicos mais importantes, né? O NAFTA, que é o bloco econômico da América do Norte, que vai estar os Estados Unidos, o Canadá e o México. O Mercosul, que é o bloco econômico da América do Sul, formado pelo Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina, e alguns outros países aí que são convidados, né, que fazem parte do bloco, mas que são convidados. O Mercosul tem uma importância muito grande para o Brasil, né, porque o Brasil é o país mais desenvolvido do Mercosul. Então, com essa união desses países membros, o comércio entre esses países aumentou muito, né? Não só o comércio, mas o turismo, né? Várias pessoas saem da Argentina para vir nas praias, por exemplo, do Brasil, e os brasileiros vão para a Argentina ou para outros países do bloco econômico. Então, essa circulação de pessoas e mercadorias entre os países membros é muito importante para a economia. Lembrando que o Mercosul, apesar de ser mercado comum do Sul, ele não é um mercado, ele ainda é uma união aduaneira, né? Ele só tem a circulação de mercadorias, né? Ele não paga impostos entre os países membros. E a gente tem na África a SADC, né? Que é o bloco econômico dos países do sul da África, né? O mais importante do país do bloco é a África do Sul. Além do comércio, né, de melhorar a economia, um dos objetivos deles também é melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Melhorando a economia vai melhorar a qualidade de vida e também tentar erradicar doenças como a AIDS, né, a desnutrição, que é um problema sério na África. Então, gente, aqui eu trouxe uma questão, né, do PET, questão 5, semana 3, que tem uma manchete, né, que saiu num jornal: todos contra o coronavírus. Parlamentares pedem à OMS mais vacinas para o Brasil. É uma questão bem atual, um assunto bem atual, né, tratando aí da OMS. Então, vem aí as alternativas, né? A OMS é uma agência de saúde ligada à ONU, uma Organização Mundial de Saúde com sede nos Estados Unidos. Não, a sede é na Europa, né? Atua somente nos países desenvolvidos? Não, a OMS atua em todos os países do mundo. E a outra alternativa tem por objetivo desenvolver ao máximo possível um nível de saúde somente dos povos mais vulneráveis? Não, é uma organização, é uma agência que está presente em todos os países do mundo. Então, a alternativa correta seria a letra A, é uma agência de saúde ligada à ONU, faz parte da ONU. Então, na aula de hoje, nós vimos aqui, né, sobre os organismos internacionais, a ONU como o principal organismo, e através dele várias ramificações, né, várias agências que são importantes aí. E a gente falou do BIRD, né, que é o Banco Mundial, também pode ser chamado de BIRD, o FMI, que é o banco, né, um fundo monetário que empresta dinheiro para os países, e dos blocos econômicos, o NAFTA, que é o bloco econômico da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e o México, o Mercosul, que é o bloco econômico da América do Sul, formado por alguns países da América do Sul, o Brasil e a Argentina são os mais importantes, e a SADC, que é o bloco econômico da África, que busca um objetivo maior até, né? Além de melhorar a economia, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aqui estão as referências da aula de hoje e obrigada pela participação. Até a próxima aula.